Pimba. Estamos ao vivo. Vou mandar aqui. Entra aí no seu pra eu ver. Vê como que tá a imagem do seu, se tá com essa mancha. Deu? Meio travado aqui. Tá. Interessante, né? O que será isso, hein? Tem que levar ele na loja pra tirar essa tela e olhar, né? Boa noite pra quem já entrou. A gente tá só encaminhando aqui alguns convites. Entendeu? A manchinha tá lá, né? Oi, gente. Hoje vocês vão ver o Humberto assim, um pouco embaçado. Acabou de aparecer uma mancha aqui na tela do meu celular aqui. A gente não identificou ainda o que aconteceu, né? Amanhã a gente descobre. Tudo bem com vocês? Boa noite. Quem tá aí? Silas, me conta aí, Silas, você, como é que tá os desafios aí? Mas a Bárbara? A Bárbara entrou também. Vocês estão se comportando bem? Todo mundo paciente? Não dá, Silas. Acabei de falar aqui que eu tô indignada. Apareceu essa mancha aqui no meu celular e a gente não identificou o que aconteceu. Eu sei o que é. A sobrinha da Sinara que fica jogando com o celular. Deve ter Pode derramado ser. a mamadeira ali. Tem um negócio branco lá entre o protetor de tela e a tela e não consegue tirar. Vou ter que levar na loja para tirar o protetor da tela e identificar o que aconteceu. Mas tô parecendo mais magro com essa câmera embaçada. Deixa eu ver o meu ângulo bom. Pelo menos vai tampar as rugas dessa manchinha aí. Que ruga? Não tem ruga não. Passa pra cá você, vai. Que coisa, né? Apareceu isso aí. Vai assim mesmo, gente. Vai manchado mesmo. Qualquer coisa que não conseguir resolver amanhã, a gente entra do seu. Olha lá, o Silas é sempre tão elegante, olha lá. O Silas é um gentleman mesmo. Gente, vamos lá? Vamos começar? Depois, quem chegar atrasado, assiste aí o começo. Vai ficar gravado, né? Hoje nós estamos no 6º dia do desafio, né? E o tema de hoje é: o amor não se irrita facilmente. Tema bacana também, né? E ele começa com uma frase aqui assim: você se irrita ou se ofende facilmente? Aí quando a gente tava lendo aqui, a gente até riu. Nossa, aqui em casa tinha o combo completo. Que era igual chegar no McDonald's e pedir o Big Mac completo. Porque ele se irritava facilmente e eu me ofendia facilmente. Então era o kit completo. Um na irritação, o outro levando muito a sério a irritação e se ofendendo facilmente. E por muitos anos foi assim. Por muitos anos Humberto se irritava muito e eu me ofendia demais. Eu era extremamente sensível e eu me magoava muito facilmente. E tudo que ele falava eu levava realmente ao pé da letra e chorava e fazia drama e ficava emburrada
E eu desconstruía tudo aquilo que eu tinha sonhado, porque eu casei com aquela expectativa de ser perfeito e de ser um conto de fadas, né? E que Humberto era um príncipe encantado no cavalo branco para poder me resgatar, sabe? E aí, ao longo do casamento, você vê assim, poxa vida, não é nada daquilo que eu tinha criado, né? Nunca tive cavalo. Nem de cavalo você gosta. Então, assim, foi tempos muito difíceis, né? Quando nós éramos muito imaturos. E um pouco por conta da idade, porque de fato nós nos casamos muito novos, né? Eu tinha 18 anos, Humberto tinha 20 anos. E assim, era muita imaturidade. Realmente a gente tinha o kit completo para dar tudo errado, né? A imaturidade, a pouca idade, as dificuldades financeiras que nós tínhamos quando nós nos casamos, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento. A gente tinha tudo para dar errado, mas a gente deu certo, né? Tá vendo? E realmente, quando a gente leu essa frase aqui, a gente riu, porque de fato era um combo completo, né? Ele com a irritação e eu com as ofensas facilmente, levando tudo muito a sério, sofrendo muito com tudo aquilo que ele falava. Mas ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões. Inclusive essa questão da ira, do se irritar facilmente, a partir do momento que eu vou falar para homem e mulher, porque tem também muitas mulheres que se iram facilmente, isso não é uma característica específica do homem. E da mesma forma também tem homens que se ofendem facilmente. Eu conheço homens que emburram com a mulher a ponto de ficar uma semana emburrado sem conversar, que leva a sério tudo que é falado, que se magoa facilmente. Então não é uma característica que, não, é só o homem que faz isso ou é só a mulher. Os dois podem passar por essas duas situações, da ira e da ofensa. E é preciso, com o passar do tempo, ir alcançando sabedoria, alcançando uma melhora. Porque a nossa busca constante, e tem que ser uma busca diária, é de sermos pessoas melhores. Nós não podemos continuar sendo a mesma pessoa ano após ano. É preciso melhorar, é preciso evoluir. Então não é porque antes eu era uma pessoa irada ou que me ofendia facilmente ou era impaciente que eu vou continuar sendo assim o resto da minha vida. Eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, aprender a lidar com os problemas sem me irar, sem perder o controle. E essa questão do autocontrole, ela é fundamental, não só dentro do casamento, do relacionamento marido e mulher, mas no relacionamento com filhos, com parentes, com amigos, no trabalho, em todas as circunstâncias. É de fato extremamente importante que a gente tenha esse autocontrole e saiba nos respeitar, respeitar o nosso tempo, controlar as nossas emoções, para a gente não sair ferindo e ofendendo as pessoas por aí, né? E até no livro ele traz uma frase seguinte: ó, as pessoas que se iram facilmente são fechadas, oprimidas e prontas para reagir. Aí ele coloca o seguinte, que problemas pequenos se tornam grandes tempestades, grandes contra-ataques. Às vezes é alguma bobeirinha e por tantas vezes, né, amor, a gente brigou por coisa tão pequena a ponto de a gente não lembrar mais. Tipo, por que a gente brigou? No final da Não discussão lembrava. eu já não tava nem sabendo como que tinha começado. Não sabia como tinha começado. Então, isso é horrível e demonstra uma imaturidade. Mas o bom, a boa notícia é que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo e vai melhorando. E aqui ele traz o seguinte: o marido amoroso permanecerá calmo e paciente, contendo seu temperamento. É preciso conter o temperamento. Eu acho que sobre isso Humberto tem muito o que falar, por conta do temperamento extremamente difícil que ele tinha, e ele luta diariamente contra esse temperamento. E ontem até a Larissa brincou na live, falou que ele merece estrelinhas, e merece mesmo, porque ele tem melhorado dia após dia. E é nítido o esforço dele em melhorar e dominar as emoções e ter esse autocontrole desse temperamento, né? Eu acho que pro homem é até... Bom, acho que talvez se eu falar que é até mais difícil, eu posso estar exagerando.
Mas por nós aqui, pelo casal aqui que vos fala, a dificuldade maior sempre foi comigo, nessa questão do temperamento. A Sinara sempre foi muito frágil, né? Sempre teve essa fragilidade em vários aspectos. Então, quando a gente ia resolver algum problema, quando eu ia explicar alguma coisa que eu precisava que fosse entendido da maneira mais rápida, mais prática, e ela gosta das coisas muito bem detalhadas, então quando eu falava algo mais direto, mais objetivo, que não era a forma como ela gostaria de ouvir, ela já desmanchava, já começava a chorar, já não estava nada bom. E de contrapartida também, além do meu temperamento ser muito difícil, chegou momentos em que na empresa eu lidava com 50, 60, 70 mulheres ao mesmo tempo, né? Porque tinha o telemarketing. Então cada um vinha com aquele monte, era um rodízio daqueles dias, né, na empresa. Então sempre tendo que lidar com um monte de situações. E quando eu chegava em casa, parecia que A cota tinha acabado. a cota tinha acabado. E eu vinha com aquela pressão, com toda aquela carga, e a hora que eu entrava em casa, parecia que a Sinara morava no Fantástico Mundo de Bob. Lembra aquele desenho, Fantástico Mundo de Bob? Que ele criava uma situação tudo da forma como ela queria e tal. E na verdade, eu ficava nervoso com isso, né? Eu ficava nervoso com essa situação, mas eu criei aquela situação porque eu não compartilhava com ela nem 1% dos problemas que eu passava durante o dia. Então eu vinha já estressado, eu já vinha com a carga emocional cheia, e quando eu chegava em casa, eu queria que ela me interpretasse sem eu ao menos falar uma palavra. Não, então eu queria uma reação dela, se eu estivesse preocupado, eu queria que ela me entendesse, que ela fizesse aquela leitura que ela, na verdade, não tinha essa expertise para fazer aquela leitura. Então, foi um grande erro meu. E quando eu chegava em casa e eu não era interpretado, qualquer coisa era muita coisa para mim. Então, eu já estourava, eu já ia na alta, eu queria ficar sozinho, e essas situações mexia muito com a Sinara. Muito, muito mesmo. Ao ponto da gente entender, ao passar do tempo, que era uma atitude errada da minha parte. Quando eu comecei a compartilhar todo tipo de problema com ela, ficou mais suave para mim. Bem mais suave. Quando eu comecei a compartilhar problemas da empresa, quando eu comecei a compartilhar problemas relativo ao meu emocional mesmo, eu chegava para ela e falava assim, não, tô nervoso, amanheci nervoso, acordei nervoso. Por quê? Não sei, eu tô nervoso. E que às vezes faz parte, né, inerente ao temperamento, e isso ficou mais suave. A gente conseguiu sincronizar melhor isso aí. Melhorou demais, né? Depois que começou a conversar, né? E expor. Porque às vezes o homem tem essa dificuldade, né? Ele acha que ele tem que estar sempre bem, sempre forte, não pode se abrir ou se expor, né? Mas a partir do momento que o Humberto começou a se expor mais, foi bom para nós dois e todo mundo teve lucro com isso, né? E aqui, da mesma forma que o autor fala desse marido, né, que precisa permanecer mais calmo, mais paciente, ele fala também dessa esposa que não pode ser extremamente sensível, que não pode ser uma esposa mal-humorada, porque isso vai trazer o desequilíbrio no relacionamento. E de fato a gente tinha tudo realmente para dar errado, porque ele era mais irado, né, mais impaciente, e eu era extremamente sensível. E aí, às vezes, a impaciência dele me atingia de tal forma que eu ficava extremamente sensível, ficava mal-humorada. Então, realmente, gente, era o combo completo mesmo. E aí ele traz o seguinte aqui, uma pergunta, né, para nós refletirmos. Quem nós somos, né? Nós somos uma brisa suave ou nós somos uma tempestade, um tornado, né? Porque tem pessoas que não são nem uma tempestade, não. É de fato um tornado. Quando chega em casa, consegue desconstruir todo aquele ambiente que era para ser de paz, de tranquilidade, um ambiente gostoso, né? E a gente precisa tomar cuidado com essa questão do ambiente do nosso lar. Porque a nossa casa, ela precisa ter uma atmosfera gostosa. A nossa casa precisa ter
um ambiente favorável, aonde quando você está lá fora trabalhando, você queira voltar para casa, você anseie pelo momento de voltar para dentro da sua casa, que seja prazeroso estar em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ambiente. E ele traz o seguinte, ele coloca aqui duas situações, né, duas características que podem estar contribuindo para que essa ira possa estar dentro do casamento, né? Facilitando a presença dessa ira, que é a questão do estresse e do egoísmo. E aí o seguinte, o estresse, ele traz esse estresse aqui de três formas, aonde pode estar aumentando o nível desse estresse. Pode ser através de problemas relacionados com o relacionamento mesmo, um ambiente de muita discussão, de divisão, de muita mágoa, de falta de respeito. Quando dentro do ambiente está assim, é favorável para que esse estresse esteja mais presente na vida dessa pessoa. E uma outra forma também é a questão dos excessos. Quando a pessoa trabalha demais ou joga demais, tudo que é excesso vai trazer prejuízo para esse relacionamento, para esse casamento. E também a questão da deficiência, o não descansar, o não se cuidar, o não se exercitar, o não se alimentar da forma correta. Então, essas há essas três formas de prejudicar, ou seja, de acelerar esse estresse na vida de uma pessoa. E algo que a gente foi muito nítido para nós aqui, que melhorou muito, muito mesmo, foi quando nós decidimos a nos cuidar mesmo de forma a mudar a nossa alimentação, a incluir a atividade física na nossa rotina. Quando nós começamos a praticar hábitos de vida saudável, nós melhoramos. O estresse diminuiu, a irritação diminuiu, aquela sensação de cansaço constante diminuiu. Quando nós mudamos a nossa forma de alimentar no dia a dia, até a questão do sono à tarde acabou, né, amor? Porque a gente trabalhava o dia todo fora, mas após o almoço sentia aquele sono muito grande que se você não deitasse por 15 minutos que fosse, ficava muito nervoso, ele ficava nervoso, eu ficava nervosa. E quando a gente mudou isso, a gente começou a comer de forma correta, comecei a estudar muito sobre isso, a ler sobre hábitos saudáveis, mudou tanto que a gente consegue trabalhar direto. Hoje mesmo nós ficamos no escritório, só nós dois, e a gente almoçou, e sim, em 10 minutos, né, a gente já estava no computador de novo trabalhando, e eu sei que eu olhei no relógio, era 12h20, eu já tinha voltado a trabalhar, e sem sono, e passamos o dia todo trabalhando tranquilo, sem estresse, sem aquela agonia, sem sono. E, gente, a câmera tá piorando muito. Tá. O Humberto tá desaparecendo. Não tem nada, não sei o que fala mais. Eu tô boba, porque eu tô preocupada. Não, mas isso que a Sinara falou é tão interessante, porque quando a gente não tinha essa preocupação e não tinha esse cuidado, e eu chegava em casa estressado, com a carga emocional lá em cima, qualquer motivo, qualquer situação, tanto dela quanto da Ana Júlia, era motivo para me descarregar. Então eu descarregava, dava aquele pico de fúria, aí eu me sentia bem, mas eu acabava com o resto. Então eu ficava bem, eu tinha descarregado ali o emocional, mas o ambiente em casa tinha acabou. A Sinara já estava derretida lá no quarto, a Ana Júlia do mesmo jeito. Então quando a gente começou a cuidar da saúde, fazer exercícios, isso foi muito bom porque equilibrou as coisas. Havia na verdade, um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio no controle do temperamento, em todas essas situações. Pode falar, amor. Eu acabei. Eu tô preocupada aqui porque tá todo mundo pegando no meu pé, mandando eu limpar o celular. Meu celular deu um tilt. O Humberto tá desaparecendo, gente. Tá tudo certo. Vocês vão assistir assim mesmo.
depois a gente resolve isso. Amanhã vai estar melhor, se Deus quiser. Então, realmente, gente, assim, uma dica que a gente pode deixar para vocês hoje é, de fato, vocês tomarem cuidado com a saúde de vocês. Porque muitas vezes a pessoa está irritada ou está nervosa e não é nem porque quer ou por maldade, sabe? É realmente o que acontece é uma questão de saúde. Porque a pessoa não se cuida, só come coisas erradas, não cuida da sua saúde, não faz uma atividade física. E, gente, o corpo ele vai pedir socorro. Vai chegar um momento que o seu corpo vai entrar em colapso. Então, para nós, essa questão foi fundamental, fundamental. Cuidar da nossa alimentação e praticar atividade física, para nós hoje é um prazer. Então hoje, quando a gente chega em casa do escritório à noite, a gente já vai direto para a cozinha, a gente quer fazer uma comidinha para a gente mais saudável, mais saborosa. E naquele momento ali, a gente esquece dos problemas que teve no dia a dia, a gente toma uma taça de vinho e vai relaxando e tá tudo muito mais tranquilo. Então, quando você começa a implantar hábitos saudáveis dentro da sua casa, você vai colher benefícios com isso. Nem que seja, gente, fazer caminhada em volta da sua casa. Mas faça alguma coisa junto. Eu tenho falado tanto isso aqui, né? Para vocês fazerem alguma coisa junto. Porque eu acho assim, se para nós funcionou, pode ser que para você também venha dar certo, né? Então ele traz essa questão aqui também do egoísmo. Porque de fato tem pessoas que são altamente egoístas e elas não se preocupam com o seu cônjuge, não há aquela preocupação de agradar, de cuidar e acaba que sufoca o amor. E o amor não foi feito para ser sufocado, né? O orgulho ele nos leva a agir de forma áspera para nos proteger, mas ferindo o outro. E isso não é amor. Isso de forma alguma é amor. O amor, ele vem para nos acalmar, para nos inspirar e para tirar nós do foco e cuidar um do outro. Porque se eu estou cuidando dele em amor, ele também vai cuidar de mim em amor. E vai dar certo esse relacionamento. Então precisamos abrir mão desse estresse, tentar analisar qual é a fonte, de onde está vindo esse estresse e abrir mão desse egoísmo e estar disposto a cuidar, estar disposto a amar de verdade e a estar presente dentro desse relacionamento, né? E não deixar os dias passarem dia após dia a mesma coisa, mas buscar melhorar, buscar ser diferente. E aqui ele finaliza dizendo assim, que ele prepara o nosso coração para responder ao nosso cônjuge com paciência e encorajamento, ao invés de responder com raiva e irritação. Então, eu acho que a grande lição desse capítulo aqui realmente é nós nos atentarmos e nos entendermos. Espera aí, por que que eu estou tão irado? Por que que eu estou me magoando tanto? Então, mais uma vez, a gente volta para aquela questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, do quanto é importante você ler, você estudar, você se perceber, se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você começa a perceber suas reações e você começa a prevenir problemas. Igual o Humberto falou aqui, às vezes ele já acorda e percebe que não tá legal. Então ele já vai e fala assim, Nara, eu não acordei bem hoje. E isso aconteceu comigo semana passada, não foi que eu comentei com você? Eu falei, então, você estava muito nervosa hoje. Eu tinha ficado em casa, ele tinha ido trabalhar. E eu comentei com ele, falei, nossa, hoje eu amanheci tão nervosa, tão irritada. Ele, mas o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu voltei 10 horas da noite pra casa. Mentira. Aí eu falei pra ele assim, sorte sua que você não ficou em casa hoje, porque eu não estava me aguentando. E aí, após eu comentar isso com ele, eu falei pra ele o seguinte, eu falei assim, nossa, eu fiquei tão triste comigo mesmo, porque eu consigo ter esse autocontrole, eu tenho inteligência emocional. Por que eu deixei, né, ficar tão nervosa assim hoje? E eu fui me questionar por que eu tinha ficado assim. Mas depois eu fiquei feliz em saber que hoje eu tenho essa inteligência de perceber essa situação, de me arrepender quando isso acontece e de voltar para o centro novamente. E muitos casais entram em colapso
porque de fato não se conhecem, não têm a menor inteligência emocional. E aí essa ira, né, acaba se transformando em violência. Quantos casais vivem um ambiente de extrema violência, de agressividade, de falta de respeito, de violência não só física, mas violência nas palavras, justamente porque não há esse domínio das emoções, não há esse autocontrole. Então é algo que precisamos tomar muito cuidado. E o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é isso, que vocês possam se perceber, se analisar, se conhecer e procurar exercer esse autocontrole, gente. Porque só não muda aquele que já morreu. Se nós estamos aqui com vida, é sinal que nós podemos mudar. Mudar tudo da nossa vida. Não há nada que a gente fala assim, não, isso aqui eu não consigo mudar. Consegue sim. É, e tomar muito cuidado com esses momentos de fúria, né? Onde se perde o controle, tá? Eu falei num outro vídeo antigo que 99% das coisas que eu falei para assinar no momento do calor da discussão, eu falava com o intuito de acabar com a discussão e de acertar um ponto fraco dela ali para parar a discussão. Então, isso eu falava, mas não era o que eu sentia. Então, às vezes você tá ferido, tá ferida por algo que seu parceiro falou para você no calor da discussão, que é algo que ele nem sente na verdade, ou algo que ele nem queria te falar, não saiu do coração dele. Saiu da mente com o objetivo de ferir, com o objetivo de encerrar, de minar de uma vez por todas ali a discussão. E esses momentos de fúria, eles nos deixam nessa situação. Hoje, se eu fizesse uma lista das coisas que eu falei que eu tive que consertar com a Sinara depois, no momento da discussão, me tomou muito mais tempo e energia para conseguir fazer o reparo, para reparar essa situação, do que as coisas que eu falei que realmente eu estava pensando, que ela não gostou. Esses pontos eram fáceis de lidar depois, mas o que eu falava no momento da discussão, nervoso, sem controle, essas palavras aí me deram muito trabalho para corrigir depois. Muito, né? Verdade. Então é isso, gente. E a tarefinha para amanhã é bem simples. É reagir de maneira amorosa, né? Tente se controlar, mesmo que você esteja vivendo um momento muito difícil do seu casamento, que você possa reagir de maneira amorosa, tá? E eu achei bacana demais essa tarefa aqui e eu fiz ela, muito bom. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai fazer uma lista de situações negativas ou de situações que te estressam facilmente dentro do seu relacionamento. Coisas que te deixam irados ou coisas que te deixam tristes. Faz essa lista e escreve quantas forem necessárias, 10, 20, 30 situações. Escreve ela, não mostra pro seu cônjuge, porque senão vai virar briga. E aí você vai queimar ela, tá bom? Vai abrir mão dessas circunstâncias negativas. É uma tarefa muito bacana. E amanhã, nessa live, o tema é muito bacana e a tarefa é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? E, pessoal, é isso, tá? Quero deixar aqui meu abraço para vocês, dizer que a gente tá muito feliz com essas lives e os feedbacks têm sido incríveis. Hoje eu recebi mensagens, nossa, que eu queria postar, sabe? Mas não tem nem como. E perdão, tá? Por essa câmera horrível. Amanhã tá Humberto hoje. vem na live, Humberto vai vir amanhã na live, o fantasminha. Eu prometo que o fantasminha não estará presente. Mas a gente vai dar um jeito nessa câmera, tá bom? Perdão pelo que aconteceu hoje no celular, não sei o que foi isso. Mas um abraço para todos vocês, tá? Tchau, pessoal, boa noite. Gente, tô preocupada porque ontem não tava assim, amor. Vou cair um negócio aí, é só você tirar essa tela aí que vai limpar. Mas como que você entrou aqui dentro, meu amor? Não, fica lá no celular não.